Contexto Geral entrevista o advogado, vereador e líder do PT na Câmara Municipal de Fortaleza, Deodato Ramalho. Uma satisfação grande estar aqui na TV União, nesse programa que já é um marco na televisão cearense, o Contexto Geral. Fico honrado pelo convite. Sou advogado, tenho raízes interioranas. Vim lá do interior do Ceará, por parte de mãe. Eu sou, na verdade, de Tauá, com origens tauaense, lá nos Inhamuns. E por parte do meu pai, Deodato José Ramalho, minha mãe é Maria Zélia Cavalcante Ramalho, sou de Boa Viagem, nascido em Boa Viagem, sertão central do Ceará, aqui a 210 quilômetros de Fortaleza, onde vivi toda a minha infância e toda a minha adolescência. Aliás, uma infância extremamente feliz, eu sou de uma família muito grande, como é próprio das famílias interioranas. Na minha casa mesmo somos 8 irmãos, na verdade hoje 7, porque o mais velho já é falecido. E venho dessa trajetória que tem essa marca muito profunda do meio rural, né? Convivi muito desde criança, né, com o comum do povo. A minha família, meus pais não eram pessoas de posses, e meu pai era político, e por conta disso, desde, na verdade, praticamente que nasci, que tenho envolvimento na luta política, na luta social. E isso fez com que eu desenvolvesse, né, toda uma personalidade que guarda essas raízes da simplicidade, essas raízes da amizade com as pessoas, né, convivendo cotidianamente com os dramas da população mais humilde, né, vendo isso dentro da minha própria casa, por conta desse comprometimento social e político que meu pai já tinha, né. Eu lembro muito bem, por exemplo, da primeira eleição da qual eu participei, né, e quando digo isso, as pessoas se assustam, porque como é que uma criança de 6 anos de idade participa de uma luta política, né? É só para demonstrar, assim, de como a gente veio, de como iniciou toda essa minha trajetória ligada às lutas sociais. Em 62 eu tinha 6 anos de idade e meu pai foi candidato a prefeito da minha cidade, do meu município, lá em Boa Viagem. E, como eu disse agora há pouco, eu tive uma infância, portanto, recheada de coisas gostosas, né? Meu avô era fazendeiro, tanto meu avô por parte de pai em Boa Viagem, como o meu avô meus avós por parte de mãe lá em Tauá, tinham fazendas. Meu pai também tinha fazenda, então eu tive também essa infância muito próxima do meio rural, muito próxima de banho de rio, de banho de açude, dessas brincadeiras tão gostosas que marcavam muito, né, e que marcaram muito a vida das pessoas, da juventude e da criançada daquela época, né? E isso me fez uma pessoa tolerante, me fez uma pessoa, né, amante da natureza, me fez uma pessoa amante dos animais, e foi, portanto, um início de vida, né, que alicerçou tudo que eu hoje considero que marca a minha personalidade. Então, esse lado também familiar que é muito forte em mim, tenho uma verdadeira adoração pela minha família, particularmente pelo meu pai e pela minha mãe. Meu pai era uma figura extraordinária, faleceu há 34 anos, faleceu em 1978, com 47 anos de idade. E aprendi com ele uma coisa que é fundamental na minha trajetória, que é a humildade e o amor ao próximo. Isso ele me ensinou assim de modo extraordinário e, portanto, essa relação, né, familiar para mim é o alicerce de tudo aquilo que a gente vem construindo ao longo da vida. Me tornei advogado, eu digo que foi por uma consequência muito natural dessa militância que eu já vinha me espelhando no meu pai, e que, aliás, era um apaixonado pela advocacia, embora não fosse advogado, ele não concluiu os estudos, ficou lá pelo interior, foi vereador muitos anos,
Mas adorava muito a figura do advogado, pelo que o advogado pode representar para a sociedade, como instrumento de transformação da sociedade, como instrumento de realização da justiça. Nesse sentido, desde criança, eu já tinha esse direcionamento. E foi muito forte o despertar disso, quando, por exemplo, eu assisti uma vez um júri popular na minha cidade, né, que o advogado do réu, do acusado, era um rábula. O rábula, para quem não sabe, era aquela figura que não era advogado, mas que exercia o ofício da advocacia, né, e era até reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil, na época, como um profissional da área. E o Dr. Eldeni, irmão do Dr. Helder Mesquita, que foi juiz aqui muitos anos aqui no estado de Ceará, falecido há um ano e pouco atrás, e me impressionou profundamente aquele júri, né, que aconteceu na minha cidade. Eu, garoto, fui assistir esse júri e, de fato, ali deve ter despertado, né, de modo mais efetivo, né, a possibilidade de vir a ser advogado. E também, que eu julgo como uma consequência natural disso, era esse sentimento que eu sempre tive, desde criança, de ser uma pessoa muito inconformada, sobretudo muito inconformada com as injustiças. E eu já visualizava na área do direito o caminho natural para você combater aquilo que, para mim, é algo muito marcante no meu sentimento, na minha personalidade, que é essa questão de não me conformar com a injustiça, qualquer que seja ela, em qualquer parte do mundo que se manifeste. Por isso eu elejo como uma das frases muito marcantes e que me atrai muito, né, que é uma frase, que é uma sentença, é a velha frase do grande comandante Che Guevara, quando ele diz: se você se indigna contra qualquer injustiça, praticada contra quem quer que seja, em qualquer parte do mundo, então você é um revolucionário. E um revolucionário, para mim, tem um sentido do humano, do humanista, da pessoa que sabe que veio para o mundo para cumprir uma tarefa em benefício de uma coletividade, não apenas para resolver os seus problemas individuais, da sua família ou de um grupo. Então essa, para mim, é uma coisa muito marcante. E depois, já com essa militância, antes mesmo de me formar na advocacia, porque também eu tive que conciliar trabalho com estudo. Eu vim para Fortaleza no final de 1974, quando concluí no interior o ginásio, e como eu disse, meus pais não eram pessoas de posses, mas tinha aquela possibilidade de, até por meus avós, que eram mais, digamos assim, mais bem posicionados do ponto de vista econômico, meu avô Francisco Deoclésio Ramalho, outra figura extraordinária, minha avó Francisca Ivanice Thor Ramalho, que também é uma grande referência na minha vida, e vim para estudar em Fortaleza, e já conciliando com o trabalho. Inicialmente fui datilógrafo no Instituto de Patologia Clínica, ali na Avenida Imperador, depois fui datilógrafo da Indústria Plástica Cearense, a IPLAC, que existia ali no Montese. Depois passei no concurso do Banco do Estado do Ceará, e em 75, onde fiquei de 75 a 79. Em 79 passei no concurso para o Banco do Brasil, e mesmo nesse período todo conciliando o estudo com o trabalho, trabalhando durante o dia e estudando à noite. No BEC tem até um episódio que eu gosto de contar, e me definindo como um antigo boia fria urbano, que é porque morava ali perto do Bavião, perto da Lagoa da Parangaba, naquela linda Lagoa da Parangaba, e inicialmente na casa dos meus avós, ali na João Sorongo, no Jardim América, e depois lá na casa que o meu avô cedeu, ali no Pici, no chamado Pici, na verdade perto dali do Bavião. E os irmãos iam terminando o ginásio e ia vindo para estudar. E eu era o irmão mais velho, o mais velho que eu, na verdade, o mais velho de todos estava em São Paulo, e eu era o irmão mais velho que ficava lá com a outra meninada, né? E lá nesse período, né, eu ia trabalhar no BEC, e as minhas irmãs faziam a marmita, né? E eu levava a minha marmita lá para o BEC, onde passava o dia trabalhando, e à noite ia para a faculdade, mas levava a marmita exatamente para ajudar no orçamento, né? Diminuir as despesas, por isso que eu me definia como boia fria urbano, né? E também nesse período, depois de meses no BEC, eu consegui, o primeiro transporte que eu tinha era uma mobilete. Aí, eu não sei se alguém aqui sabe o que é isso, uma mobilete, que é uma pequena moto, né?
Mas depois eu adquiri um táxi, onde tinha um motorista, que era o Raimundo Nonato, uma pessoa queridíssima, aliás, falecido recentemente, um grande amigo, e que a gente mantinha um laço muito forte por conta dessa referência, dessa atuação, dessa parceria que a gente tem. Ele era motorista profissional, ficava durante o dia com o meu táxi, um Vox, um Fusquinha, né? E à noite, 18 horas, eu me entregava o Fusquinha, que era um táxi, lá no Banco do Estado do Ceará. Eu ia para a faculdade, fiz Direito na Unifor, e depois da faculdade eu ainda arriscava e fazia umas corridas de táxi para ajudar no orçamento. Mas nunca deixei, apesar de ter essa ocupação toda, né, inclusive já bancário, participei do movimento sindical, né, lutando pela retomada do Sindicato dos Bancários, que até no começo da década de 80, né, estava nas mãos praticamente da intervenção por parte da ditadura militar, e participamos daquela luta como bancário do BEC, de 75 a 79, onde conseguimos, com a companheira Maria da Natividade Belém Rocha, que foi a primeira presidente depois da derrubada do Estado autoritário, né, e fazendo parte, inclusive, da gestão do Sindicato dos Bancários. E depois na militância da advocacia. A militância da advocacia, na verdade, ela começou ainda como estudante, tanto do ponto de vista de dar os primeiros passos na arte de advogar, porque como eu nunca cortei meus laços com o interior, com minha Boa Viagem, né, mantinha um escritório lá na casa da minha mãe, lá em Boa Viagem, e como não tinha advogado formado na região, os juízes iam contemporizando e aceitando que a gente fizesse petição e enfim, começando a advogar e nessa época sempre advogando para trabalhadores, no movimento social, né, trabalhador rural. A gente já atuei muito nessa área de advogar para trabalhador rural, em questões que tinha a ver com pagamento de renda, com reconhecimento dos direitos desses trabalhadores nos termos do Estatuto da Terra. E essa militância, como consequência, me levou, depois de formado, a atuar fortemente na política da OAB. E na política da OAB, que também comecei ainda como estudante, participando de muitas lutas, e depois integrando os quadros diretivos da Ordem dos Advogados da seção aqui do Ceará. Inicialmente como membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, depois fui presidente, muitos anos, dessa Comissão de Direitos Humanos da OAB, depois integrando o Conselho Seccional, inclusive na vice-presidência da OAB. E sempre nessa militância a gente atuou muito, né, no combate à corrupção, né? Então, participei como advogado de muitas lutas nesse sentido, e na Ordem dos Advogados, por proposta nossa, criamos a Comissão de Defesa da Moralidade Pública, né, que era foi um período muito rico da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Ceará, onde nós aproximamos, eu e um grupo de colegas advogados do movimento social, advogados advogados populares, conseguimos, de fato, fazer com que a OAB saísse, né, a direção da OAB deixasse de ser um espaço onde se expressavam apenas as chamadas grandes lideranças da advocacia, dos grandes escritórios, e passamos a fazer um trabalho de muita aproximação da Ordem dos Advogados do Ceará, estimulando a atuação da Ordem no espaço da luta pela democracia, da luta pelos direitos humanos, inclusive num período que aqui no estado do Ceará foi muito forte, que era o combate à questão da corrupção policial e da tortura, né? Foi um período onde nós tivemos muitas lutas, né? Inclusive essas comissões de direitos humanos da OAB, da Arquidiocese de Fortaleza, da Assembleia Legislativa, mas particularmente ligada ao movimento popular, que nós conseguimos, por exemplo, dar um flagrante de tortura no segundo distrito policial aqui de Fortaleza, que marcou, assim, de modo muito duro, né, uma denúncia muito clara, muito objetiva, porque dificilmente você tinha denúncias, você tinha situações de fato de arbitrariedades policiais as mais diversas possíveis, mas dificilmente você tinha como comprovar isso, porque as pessoas, via de regra, as pessoas que eram agredidas, que eram
ofendidas e às vezes até feridas e algumas até mortas, os seus familiares não tinham muito a quem recorrer e não tinha como provar, porque via de regra se usava o discurso de que quem era vítima dessa ação, né, violenta eram pessoas envolvidas de alguma maneira com a prática criminosa, e nem sempre era assim. Mas nesse período não, foi numa Semana Santa, houve um fato muito concreto, foi dado um flagrante de tortura numa delegacia de polícia aqui de Fortaleza. Então toda essa caminhada, não é? Todos esses compromissos, né, fizeram com que a gente chegasse até hoje, onde nós estamos, guardando, e o que eu procuro sempre fazer, guardando coerência com toda essa trajetória que a gente fez até aqui. A minha relação com Fortaleza, ela vem da época de criança, quando eu vinha ou passar férias, ou eventualmente vinha com meus pais para uma consulta médica, algo dessa natureza, e sobretudo a Parangaba, essa coisa muito gostosa dessa relação, né, porque a Parangaba era onde havia, né, uma movimentação muito forte dos meus familiares, de tios, primos, etc. E na Parangaba, como um grande destaque nesse sentido, o nosso Bar-Avião, que é um patrimônio da história de Fortaleza. E, portanto, e depois, vindo morar em Fortaleza para estudar, e depois de formado aqui permanecer, evidentemente que eu estou falando aí de 1974, final do ano de 1974, quando cheguei para morar em Fortaleza. Já naquela época, todos sabem que Fortaleza já era uma cidade grande, mas guardava algumas características bem próprias de cidades, né, de cidades menores, não do ponto de vista de uma cidade pequena do interior, mas eu digo comparativamente ao que se tinha como referência dos grandes centros urbanos do Brasil e do mundo. E era uma época que você não tinha tantas facilidades do ponto de vista, por exemplo, de transporte. Eu como utilizava o transporte público para me locomover, né, em tudo, para trabalhar, para estudar, né, para namorar, né, saía da Parangaba, pegava um ônibus para ir lá para a Praça José de Alencar, e da Praça José de Alencar pegava um outro ônibus para ir para a Cidade 2000. Sair da Parangaba para a Cidade 2000 nessa época era uma viagem, né, e tinha que, na volta, ser muito ágil para não perder o último corujão, né, porque senão ficava sem transporte. E nesse período, nesse evoluído tempo, sem dúvida nenhuma, a nossa cidade de Fortaleza deu um salto fantástico. A quinta capital do país, né, que tem, ao lado de ter estabelecido, ter criado condições de, digamos assim, de uma parte muito rica da cidade, de muita opção de lazer. Nossa cidade se caracteriza muito por isso, né? Que veio numa evolução, né? O grande lazer na época da minha juventude aqui em Fortaleza, ao lado de a praia, era na verdade as famosas tertúlias, né? que ocorria nos bairros. Então, o grande divertimento que a gente tinha nessa época era ir para essas tertúlias, na Parquelândia, no Jardim América, onde eu morei, no Pici, não é? E o futebol também, não é? Inclusive, sempre gostei do futebol, embora hoje não vou muito a estádio, vou eventualmente, mas gosto de ir quando é possível, né? Sou torcedor do Vozão, né? É o mais querido aqui do estado do Ceará, e inclusive tentei ainda nos meus momentos de tentar ser atleta, né? Quando vim numa época de férias aqui para Fortaleza, adolescente, fiz um teste lá. Fui lá, tem aquela moçada que ia jogar ali no Porongabuçu, porque eu morava bem pertinho. Aliás, a minha avó morava bem pertinho, na João Sorongo, pertinho ali do campo do nosso querido Ceará. Né? Mas era mais uma coisa de divertimento, nunca me passou pela cabeça de eventualmente vir a ser jogador de futebol. Mas, portanto, Fortaleza, e aí vem uma experiência que eu passei a ter já agora, né, como político, como profissional. Fruto dessa caminhada, em 2005, a prefeita me convidou
para ser o procurador-geral do município. Antes de ser o secretário, eu fui, na verdade, primeiro o procurador-geral do município de Fortaleza, que me permitiu conhecer com mais amplidão conhecer o conjunto dessa cidade maravilhosa, mas também, ao mesmo tempo, uma cidade que tem muitos problemas, sobretudo porque é uma cidade muito desigual, né? É, sem dúvida nenhuma, a capital brasileira mais desigual do ponto de vista da distribuição de renda, cidade que tem problemas estruturais muito fortes, né? E como procurador-geral do município, eu tive, portanto, essa chance de, num órgão da prefeitura que cuida digamos assim, aparentemente cuida só da questão jurídica do município, da gestão, do encaminhamento das questões jurídicas, mas, na verdade, para onde se dirigem todos os grandes problemas da cidade, porque tudo passa pela Procuradoria-Geral do município. É o órgão que dá todo o assessoramento a toda a estrutura político-administrativa da cidade, ao prefeito, aos secretários, e isso, de fato, me permitiu me familiarizar mais com os problemas da nossa cidade. E depois da Procuradoria-Geral do município, que fiquei o ano todo de 2005, né, saí no março de 2006, porque o meu partido, e aí eu já no Partido dos Trabalhadores, nessa militância partidária, antes do PT, eu tinha, só para fazer aqui uma nota desse registro da minha militância partidária, ainda quando você estava na luta contra a ditadura, eu pertencia ao PMDB inicialmente, e depois da Constituinte, sobretudo, quando nós tivemos, portanto, uma rearrumação de forças, né, a clarificação dos espaços ideológicos e tal, fui para o Partido dos Trabalhadores, onde permaneço até hoje, e penso que é uma proposta partidária extremamente importante na história do Brasil e que, de fato, tem provado que mudou, que veio para mudar e está mudando muito a história desse país. Mas voltando aqui, nessa experiência da gestão da prefeita Luiziane Lins. Aí tinha sido convidado pelo meu partido para ser um dos nomes que eventualmente iriam ser indicados para compor a chapa majoritária do então candidato a governador, Cid Gomes, naquela aliança do PT com o PSB. O PSB indicou o candidato a governador e o PT indicou o candidato a vice-governador, que estava o nome do Pinheiro, do professor Pinheiro, e o meu nome, findou sendo o companheiro Pinheiro, e eu assumi depois a Secretaria Regional 4, que aí passei a ver um lado mais, né, específico da cidade, né? O secretário de uma regional, ele cuida de uma parte da cidade, né, com todas as dificuldades inerentes a um município pobre, a um município com dificuldades, né, ainda com os rescaldos de muitos problemas que vieram se acumulando ao longo de décadas em relação à estrutura da cidade. Fortaleza tem uma situação muito difícil do ponto de vista da sua infraestrutura, particularmente na questão do saneamento básico, que é uma cidade muito complicada nesse sentido. Você imagina que é uma cidade que só tem 50%, hoje ela só tem algo em torno de 50% de saneamento básico, né, em toda a extensão da cidade. Isso é uma verdadeira tragédia. Isso, inclusive, é a razão de nós termos o agravamento de muitos problemas, né, na questão de áreas de risco, na questão, por exemplo, ambiental, né, porque essa ausência de saneamento básico acaba contaminando o lençol freático, contaminando os nossos córregos, os nossos riachos, né, e claro que isso vai tudo também perturbar ou repercutir negativamente nas nossas praias. Depois da Secretaria Regional 4, eu fui candidato a vereador em 2008, né, onde fiquei na primeira suplência da coligação PT-PMDB, e em seguida, já no início da gestão do segundo mandato da prefeita Luiziane Lins, eu fui convidado para assumir a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano, que aí eu tive uma outra visão da cidade, que é a visão de uma secretaria temática e uma secretaria que é o coração da cidade, né, com relação a várias questões, a questão ambiental, a questão do controle urbano da cidade, e aí, eu me deparei com algo, né, absolutamente impressionante, que era a constatação que a gente imediatamente fez, de que Fortaleza, antes da gestão da prefeita Luiziane Lins, havia sido abandonada do ponto de vista do controle urbano, do ponto de vista da regulamentação das atividades na cidade,
né? É uma cidade ainda que tem uma presença muito forte do ponto de vista da prefeitura de negócios clandestinos, por conta exatamente do abandono que Fortaleza presenciou do ponto de vista da presença do poder público no disciplinamento da cidade. E até 2010, até o final de 2010, por exemplo, Fortaleza tinha apenas 60 fiscais. Quando a prefeita Luiziane Lins assumiu em janeiro de 2005, Fortaleza tinha apenas 60 fiscais. Para toda a estrutura da prefeitura, não era só para a SEMAN, para toda a estrutura da prefeitura. E claro que uma cidade do tamanho de Fortaleza, né, não tem como, com um número desse de fiscais, você poder, de fato, né, o poder público, né, corresponder às necessidades da cidade do ponto de vista desse disciplinamento. Então, por isso que nós temos ainda hoje, e diminuiu muito, porque nós conseguimos aumentar, conseguimos dar uma outra visibilidade e dar uma outra dinâmica nessa questão do controle urbano da cidade, que ficou muito evidente, por exemplo, tanto na questão ambiental, que se evoluiu muito, como na questão, na parte ambiental ainda, na questão, por exemplo, da poluição sonora e da poluição visual, que a gente conseguiu, né? E foi difícil, porque nós fizemos a maior parte do trabalho que foi feito nesse período que eu me refiro, quando eu assumi a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano, a SEMAN. A SEMAN tinha 7 fiscais apenas, e sem muita estrutura, com pouco pessoal de apoio, enfim, as dificuldades inerentes de uma situação, de uma gestão, de um poder público que havia, né, não sei se deliberadamente, havia deixado essa tarefa de lado. E aí nós tínhamos várias situações de descontrole, de descompasso na vida da cidade. Construções irregulares, né? A poluição visual que eu me referi agora há pouco, com as pessoas, empresas inclusive, colocando ao seu bel prazer, né, placas, cartazes, faixas, outdoor, né, sem dar nenhuma satisfação ao poder público. A poluição sonora, que é algo extremamente agressivo ao cidadão fortalezense, e de resto hoje o estado do Ceará tem muito isso, que aliás é algo muito característico aqui de Fortaleza e do Ceará, essa questão da utilização não apenas do paredão de som. A poluição sonora ela tem várias nuances, ela se expressa de várias maneiras. A maneira mais agressiva, digamos assim, mais incivilizada, é essa do paredão de som. Mas ela se manifesta de outras formas. Se manifesta, por exemplo, quando você tem um grande empreendimento, um supermercado, um shopping, por exemplo, que não tem o revestimento acústico adequado para, por exemplo, os seus ar-condicionados, ou para as suas câmaras frigoríficas nos supermercados. Tudo isso está dentro da lei, como tendo que cumprir determinadas regras para não perturbar, né, o sossego das pessoas. E a gente conseguiu, de fato, colocar na pauta da cidade essa questão dessa incivilidade da poluição sonora e também da própria poluição visual. A poluição sonora chama mais atenção, porque ela é mais agressiva. Quando alguém está estudando, ou está descansando, ou vai assistir uma televisão, e que alguém liga um som na altura indevida, evidentemente que ele sente imediatamente essa agressão. A poluição visual não, ela é mais discreta, né? As pessoas às vezes nem percebem, anda na cidade, vê aquela montanha de anúncios, de faixas, de cartazes, de outdoor, de totem de LED, né, que tem sido muito comum ultimamente, e ela às vezes não percebe que, na verdade, isso faz um mal à alma da cidade, faz um mal ao bem-estar, ao conforto visual das pessoas, né? Além do ponto de vista estético, tornar a cidade mais feia, porque ela cobre as fachadas da cidade, às vezes cobre prédios antigos, cobre, por exemplo, paisagens verdes. Às vezes a gente tem um banco de dados fotográfico em que você tem o antes e tem o depois, e quando você olha as duas imagens, você vê o conforto visual, né, que você tem quando você retira aquele obstáculo a que o cidadão possa estar vislumbrando a sua cidade. Então, tudo isso, né, contextualiza a necessidade que nós enxergamos, e agora como vereador
nós estamos buscando na Câmara Municipal trazer esse debate, né, fazer propostas na linha de termos essa cidade mais civilizada, né, do ponto de vista ambiental, dentro de uma compreensão, e aí na questão ambiental, que eu tenho, fruto também de um grande intercâmbio que a gente realizou como secretário do Meio Ambiente de Fortaleza com duas cidades, particularmente duas cidades da Suécia, Estocolmo e a cidade de Borås, que é a compreensão que nós devemos ter, que a humanidade tem que ter, né, de que discutir essa questão do meio ambiente tem que se desviar, né, da tentação de ir para o discurso da intolerância, do discurso do não, né? Nós temos aqui sustentabilidade ambiental, ela só tem sentido, a própria palavra indica isso, você fazer a compatibilização das necessidades humanas com a preservação e a defesa do meio ambiente. O cidadão do mundo, ele precisa morar, ele precisa se alimentar, ele precisa se divertir, ele precisa se locomover, enfim. A ação do homem na Terra, no planeta, tem um constante impacto, cria um constante impacto ambiental, causa um constante impacto ambiental. Você tem que fazer essa compatibilização desses valores, porque não é razoável alguém imaginar, por exemplo, que Fortaleza não vai crescer, não vai se desenvolver. Então, para a cidade crescer e se desenvolver, ela necessariamente tem que interagir com o meio ambiente. Nós temos, por exemplo, uma necessidade em Fortaleza de milhares de casas, casas ou apartamentos para dar um teto digno à população de baixa renda. Então, como é que vai ser construído, como é que vão ser construídas essas habitações? Obviamente que essas habitações, elas vão causar impacto na cidade. O que você tem que fazer é construir essas habitações de tal sorte que você atenda essa necessidade humana, mas ao mesmo tempo compatibiliza essa necessidade com a promoção, com a defesa e com a conservação do meio ambiente. É um pouco do que eu coloco, é um lema que tem na Suécia, né? Na Academia Sueca, na Universidade de Estocolmo, que eles utilizam muito essa expressão, natureza na construção e construção na natureza, ou seja, é o equilíbrio. Dentro dessa construção do que eu defino como sustentabilidade ambiental, quer dizer, na necessidade de fazer essa compatibilização desses valores, é que a gente elegemos, né, como norte do nosso mandato, da nossa luta, né, ao lado da luta pelos direitos humanos, que é uma bandeira fundamental na minha trajetória, inclusive agora na Câmara Municipal a gente vai dar continuidade a essa construção, né, inclusive fazendo parte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Infelizmente não pude fazer parte da Comissão do Meio Ambiente, por conta, todos sabem, né, o processo eleitoral ele se dá, tem quem ganha e quem perde a eleição. Hoje nós somos uma minoria na Câmara Municipal, né? A oposição hoje se resume a 7 vereadores. Né? Nós 4 do PT, o vereador Capitão Wagner do PR e os 2 vereadores do PSOL. E nessa situação, por conta, obviamente, dessa peculiaridade da política e pelo grande envolvimento que a gente teve aí, né, na elaboração, né, dessa discussão ambiental em Fortaleza dentro de uma perspectiva, né, inovadora, dentro de uma perspectiva, né, que eu coloco como buscando o ponto de equilíbrio, mas eu acabei não conseguindo, por conta da maioria avassaladora que a atual gestão tem. Aliás, a atual gestão, diga-se, lamentavelmente uma prática muito comum na política brasileira e não é diferente na política de Fortaleza. Né? Todos os prefeitos, desde que eu me entendo por gente, todos os prefeitos conseguem imediatamente formar, ainda que percam a eleição do ponto de vista de formação da Câmara, né? Ganha a eleição para o Executivo, mas não faz uma maioria para governar, mas quase que imediatamente após as eleições eles conseguem o milagre, que não é bem milagre assim, de construir uma ampla maioria que acaba sendo muito prejudicial para o próprio Poder Legislativo e para a sociedade. Eu digo muito que quando você tem maiorias muito obedientes,
você acaba aniquilando o poder legislativo. Isso é um problema que a gente está enfrentando. E fruto desse aniquilamento, eu acabei sendo, digamos assim, de um certo modo vetado para participar da Comissão de Meio Ambiente. Mas já apresentamos algumas propostas nessa linha. Apresentamos o projeto de instituição do fator verde na construção civil aqui para Fortaleza, que na verdade é uma reprodução do que a gente já havia aprovado como proposta opcional para a construção civil no âmbito da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no Conselho Municipal do Meio Ambiente, né, o ano passado, quando eu ainda era secretário do Meio Ambiente, mas agora não, nós estamos trazendo essa proposta para criar, de fato, a obrigação de que a construção civil dê um salto à frente, né, melhore os seus procedimentos, incorpore esses elementos de sustentabilidade ambiental nos seus empreendimentos. E que é algo absolutamente factível, que não vai criar nenhum problema, ao contrário, vai valorizar a nossa construção, vai melhorar ambientalmente a cidade, que com esse fator verde ele se expressa, são vários itens, reuso de água, né, utilização de material, né, de origem certificada, seja o material da construção civil propriamente dito, enfim, a questão do cimento, né? Enfim, todo tipo de material que é utilizado na construção civil, a madeira, buscar, por exemplo, nas nossas construções, a utilização de madeira certificada, né? E a questão da permeabilização da cidade, né? As varandas, calçadas mais adequadas, inclusive com introdução da arborização nesses empreendimentos, são várias situações. Há um outro projeto, é o projeto da compensatória ambiental, né, que já existe uma lei no município, mas é uma lei que tinha uma certa inadequação, que fez com que o setor da construção civil conseguisse, o Sinduscom, conseguisse uma liminar na justiça e que essa liminar os isenta de fazer o pagamento da compensação ambiental. E tem 4 anos que tem essa liminar, mais de 4 anos, nunca foi julgado o mérito. O fato é que o município perde muito com isso, a sociedade perde muito com isso. E nós fizemos agora uma proposta, né, de lei para, de uma vez por todas, resolver essa questão, criar critérios objetivos para fazer esse cálculo dessa compensação ambiental e, de fato, possa a construção civil dar a sua contribuição para melhorar ambientalmente a nossa cidade. Um outro projeto de lei que foi também nessa linha ambiental, que obriga os grandes geradores de resíduo, né, a utilizar, aliás, a fazer a coleta seletiva, né, o que é isso? Uma loja, um shopping, todos esses empreendedores, aqueles que produzem, que são considerados grandes geradores, que pela legislação do município, grande gerador é aquele que produz acima de 50 quilos de resíduo por dia ou 100 litros por dia. Então, esse material, ele é obrigado, não é o poder público que tem que dar a destinação, de ir lá fazer o recolhimento, a coleta desse lixo. O grande gerador é obrigado a dar uma destinação correta desse lixo às suas expensas. E aí a gente introduz agora esse fato novo, que é ele fazer essa coleta seletiva, separando em 6 itens, né? Para que esse material, o material reciclável e o reaproveitável, ele faça a entrega desse material lá nos galpões de centro de triagem que tem aqui em Fortaleza, fruto do trabalho da gestão anterior, né, junto com a rede de catadores, e você vai ter, portanto, né, esse ganho de natureza ambiental e também econômico, porque nós vamos ter aí um ciclo virtuoso, né, em que você está ajudando a criar na cidade oportunidade de emprego e renda para os nossos companheiros e companheiras catadores, né, que faz a coleta desse material reciclável e tiram a sua sobrevivência desse trabalho. E isso caminha numa direção de que eu tenho um sonho de ver isso realizado em Fortaleza, que é nós não termos mais essa situação degradante, né, que nos remete para uma situação medieval, que são esses nossos irmãos e essas nossas irmãs carregando como verdadeira atração animal essas carroças no meio da rua atrás de conseguir esse material reciclável para poder sobreviver. Então a ideia é você ter mais centros de triagem, onde esse material já chega naquele local e esses trabalhadores vão fazer a seleção desse material sem a necessidade de estar percorrendo as ruas da cidade, inclusive muitas vezes até levando as suas crianças em cima daquelas carroças. Eu penso que, né, um grande salto que a gente tem que dar
é nessa direção. E também já estamos propondo aí uma discussão para que o município de Fortaleza, de fato, caminhe com mais celeridade na questão do cumprimento da Lei Federal 12.305, que instituiu o Programa Nacional, o Programa Nacional de Resíduos, a Política Nacional de Resíduos. Até o ano de 2014, todos os municípios brasileiros têm que estar completamente adequados àquelas diretrizes. E aí tem a ver com essa questão do aterro sanitário, né? O aterro sanitário não pode mais receber material que seja reaproveitável ou material que sirva para reciclagem, e também algo que já existe, já tem alguma coisa feita em Fortaleza, mas precisa avançar mais, que é a questão da reutilização do chamado entulho, do material, do resíduo da construção civil, para novas construções. Aqui em Fortaleza, na gestão anterior, já foi feito muito com isso. Por exemplo, aquelas intervenções na Bezerra de Menezes, na Luciano Carneiro, foi utilizado desse material, o resíduo da construção civil, que foi reciclado para ser reutilizado naquele tipo de material. Mas pode ser usado para construir casas, né? Já imaginou a economia para o município e o bem ambiental que se fará ao município se nós utilizarmos todo o material, todo esse entulho da construção civil for utilizado adequadamente para fazer novas construções. Então, cria, portanto, esse ciclo virtuoso que faz com que a gente cresça ambientalmente e, ao mesmo tempo, barateie as obras da prefeitura com a utilização desse material. Então, enfim, tem várias outras propostas, como a audiência pública, por exemplo, para discutirmos um programa aqui em Fortaleza de bem-estar do bem-estar dos nossos animais, né? É uma demanda que nós temos, várias ONGs aqui que discutem essa questão de defesa dos animais e que nós também estamos encampando na Câmara Municipal. Chamamos aí uma audiência pública para discutir essa questão e propor ao prefeito, à Prefeitura de Fortaleza, para, né, a exemplo do que já ocorre no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre, poder ter uma política voltada para dar um tratamento mais humanitário aos animais domésticos, aos gatos, aos cães, enfim, aos animais que fazem parte das nossas vidas, né? E também propusemos agora também para essa questão ambiental ainda, e aí estendendo para o estado do Ceará, mas envolvendo os parlamentos municipais, que é despertarmos em todo o estado do Ceará, no âmbito das câmaras municipais, né, um envolvimento desses agentes políticos para a questão ambiental. Aí eu estou propondo uma discussão para criarmos aqui no estado do Ceará uma frente municipalista de defesa, frente municipalista do estado do Ceará em defesa do meio ambiente. E também está tramitando essa proposta para que possamos realmente implementar o mais rapidamente possível. Essa questão política no Brasil, em relação às formações, digamos, à situação e oposição, ela, de fato, ela é deturpada historicamente. Há o hipertrofiamento do poder executivo. Em todos os níveis, a gente sabe que é uma marca muito presente, mas muito particularmente no âmbito dos municípios. Então, aquilo que eu mencionei agora há pouco, quando você tem maiorias muito obedientes, você de fato perde o foco do poder legislativo, o poder legislativo se apequena. Eu não tenho dúvida em dizer, sem nenhuma desconsideração ou sem nenhuma falta de respeito com os colegas vereadores, às vezes não é nem por maldade, mas nós estabelecemos também no nosso país algo que está muito forte, não só dentro do parlamento, às vezes no conjunto da sociedade, parte muito daquela ideia de que não tem que ter oposição. Todo mundo tem que ser situação, todo mundo tem que estar do lado de quem está no governo. Infelizmente, nós estamos vendo agora, nesse período, nessa legislatura que se iniciou agora há pouco, em janeiro, né, essa mesma marca, né, uma maioria avassaladora. Via de regra, essas maiorias são formadas com base no fisiologismo, no oportunismo da política, e isso retira
né, do parlamento, o que é da essência do parlamento. A essência do parlamento, especialmente o parlamento municipal, né, não é nem a questão de legislar. Legislar é uma das tarefas do parlamento, mas, historicamente, a essência do parlamento é o controle da atividade do executivo, o controle dos atos do executivo, é o exercício da fiscalização. Quer dizer, o parlamentar, ele representa o povo para vigiar, para exercer um processo de vigilância em relação ao poder. Porque quando você tem um poder, no caso o prefeito, que não tem ao seu lado, né, ou não tem na sua vigilância um poder legislativo que de fato exerce esse papel com independência, com autonomia, isso causa um prejuízo muito grande à população. Porque, via de regra, nessas situações, essas maiorias avassaladoras acabam aprovando tudo que o prefeito planeja, tudo que o prefeito decide, né? E o parlamento não tem a oportunidade de se expressar enquanto poder, de se afirmar enquanto poder, seja aperfeiçoando essas medidas, essas propostas legislativas que são encaminhadas pelo Poder Executivo, seja das propostas de iniciativa dos próprios vereadores, que já é muito limitado, o papel do vereador é muito limitado. Só para você ter uma ideia, um vereador não pode fazer nenhuma proposta que represente aumento de despesa. Então você já reduz muito aí, né, o espaço de atuação do vereador do ponto de vista da propositura de leis. Por isso é que o realce maior tem que ser exatamente o papel de fiscalizador que o legislativo, que o vereador, que o parlamentar tem. Então, essa situação ela também tem a ver com a perversidade do nosso sistema eleitoral. E aí é algo, inclusive, que eu, apesar de não ser uma atribuição própria de uma Câmara Municipal, mas como agente político, como cidadão, né, acho até que não só um parlamentar, todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiros, temos que nos preocupar com isso, temos que lutar para ter uma reforma política. Não é possível a gente continuar com um processo eleitoral como nós temos hoje, um processo eleitoral que é marcadamente corrupto na medida em que a influência do poder econômico decide quem ganha a eleição, né? Hoje, as eleições estão cada vez mais se elitizando por conta exatamente dessa nocividade que é, né, a força do dinheiro na definição, né, das eleições. Então, nós temos que lutar por uma reforma política, né, temos que lutar, né, dentro dessa reforma política para que a representação popular tenha mais legitimidade, né? A legitimidade tem a ver com um processo eleitoral mais escorreito, um processo eleitoral mais transparente, um processo eleitoral totalmente imune a essa situação terrível que é a compra e venda de votos. Normalmente a gente gosta de usar a expressão compra de votos, mas a gente tem que fazer uma reflexão. Só existe comprador porque existe vendedor. Então, muitos desses compradores se aproveitam da necessidade das pessoas, se aproveitam do estado de carência que a maior parte da população vive e se utiliza disso para a consciência, para deturpar o resultado das eleições, e é o que a gente tem visto, Brasil afora, não é um fenômeno só de Fortaleza, definindo eleições, como aliás foi algo muito forte na eleição de Fortaleza, também para o Executivo. Eu faço, como eu disse no início desse nosso programa, faço política desde criança, já vi muitas coisas acontecerem, né, no sertão, nas áreas mais pobres do nosso Ceará, mas o que eu vi no segundo turno da eleição em Fortaleza foi algo que eu só tenho notícia de ter acontecido na época da chamada República Velha, né, do voto a bico de pena, da intimidação, do verdadeiro sítio, né, estado de sítio que ocorreu no segundo turno da eleição aqui em Fortaleza. E isso é muito ruim para a política. Isso faz também com que, né, é como Dom Aloysio gostava de dizer, né,
o processo eleitoral marcado pela corrupção é a mãe de todas as corrupções. A cultura muito forte no Brasil, inclusive representada por esse discurso, que é muito próprio da elite conservadora dessa cidade, deste país, né? De que do Estado patrimonialista que sempre caracterizou muito a sociedade brasileira a partir da ocupação dos portugueses, né? De que inclusive há leis que valem para uns, mas não valem para outros, sobretudo a elite conservadora desse país, que sempre quis ficar com o bônus, né? Da democracia, com o bônus da riqueza, mas nunca quis ficar com o ônus, ou seja, é bem representativo esse discurso de leis que pegam e leis que não pegam. Eu acho que no Estado democrático de direito, esse discurso tem que ser rechaçado, esse discurso tem que ser combatido permanentemente, até porque esse tipo de discurso, ele não interessa ao povo de um modo geral, ele interessa àqueles que querem perpetuar um estado, né, de privilégio para alguns. E normalmente quando se usa esse discurso de leis que pegam e leis que não pegam, de regra, são os chamados donos do poder que gostam de fazer essa colocação para que o povo, de fato, permaneça submisso, né? Ao ponto, às vezes, de que esse próprio povo que é prejudicado com esse tipo de discurso, né, faz com que, recorrendo aqui a uma expressão do grande Paulo Freire, do grande Paulo Freire, né, na questão da educação, onde ele dizia, mais ou menos assim, que o dominado, ele introjeta dentro de si o discurso do dominante. Então, eu tive uma experiência muito interessante nesse sentido, que foi exatamente quando nós iniciamos aqui como secretário do Meio Ambiente um trabalho duro, firme, sem concessão a jeitinho, né, no trabalho principalmente do combate à poluição sonora. E nós nos deparamos com situações bem interessantes, bem representativas dessa situação aí que é colocada agora no programa. Que é o seguinte, muitas pessoas boas, até formadoras de opinião, batiam muitas palmas, elogiavam o trabalho que vinha sendo realizado, por exemplo, no combate a essa poluição sonora, quando a fiscalização chegava lá na periferia da cidade, lá no Bom Jardim, lá no Aracapé, né, lá enfim, nos locais mais afastados da área mais nobre da cidade. Mas quando, por exemplo, essa fiscalização chegou na Beira-Mar, quando ela chegou nos espaços nobres da Beira-Mar, da Praia do Futuro, aí começou a ter esse incômodo e alguém dizendo que nós estávamos sendo radical, que não poderia fazer aquilo, tinha que primeiro orientar e tal. Aliás, é um outro discurso muito forte que nós temos no Brasil, né, fomentado sobretudo por aqueles que são os privilegiados da sociedade, que só recorrem à lei quando é para satisfazer os seus próprios interesses, mas quando é para cumprir uma obrigação para com a coletividade, aí ele acha que não tem que... Aí sim, aí ele vem com o discurso de que há leis que pegam e leis que não pegam, né? Me refiro particularmente a essa questão que eu mencionei agora há pouco, de quando o outro quando é para o outro cumprir a regra, né? E aí vem também o discurso da indústria da multa. Quantas vezes nós já ouvimos, né, esse discurso, e até de alguns formadores de opinião, de que, por exemplo, não se deve multar, tem que fazer um trabalho de educação, o poder público tem que educar para poder depois multar, né? É evidentemente que isso é um discurso que é um sofisma, porque, por exemplo, na área de trânsito, será que alguém não sabe que é proibido estacionar o carro em cima de uma calçada? E depois é multado e fica insatisfeito e reclama porque recebeu uma multa? Será que alguém, em sã consciência, pode dizer que o fato de ter um fotossensor, né, nas ruas da cidade para fazer a fiscalização do limite de velocidade, né, alguém se posicionar contra porque com o discurso de que isso é uma mera captação de recursos pelo poder público,
quando, na verdade, se você tem um fotossensor indicando que você tem que transitar naquela via por 60 km, no máximo 60 km, e se você vai de 70, então o que está errado não é o fato de ter o fotossensor. O que está errado é quem não obedece à sinalização, né, ultrapassa esse limite de velocidade, né, descumprindo uma regra, e, portanto, não tem que estar com essa fala, com esse discurso, né, sofismático, de que tem que o poder público, ao invés de multar, fazer educação. Acho que uma coisa caminha lado concomitante, né, uma coisa com a outra. Você faz, a própria aplicação de uma sanção é um processo educativo. Então, as pessoas têm que entender dessa forma. Então, eu penso que eu não gosto muito da expressão chamada tolerância zero, porque a expressão tolerância zero, no contraponto, fica parecendo uma intolerância. E eu acho que todo tipo de intolerância é ruim. Mas eu concordo com a expressão tolerância zero, na medida em que ela projeta para a sociedade, projeta para o morador lá do Jardim Fluminense, o mais humilde morador do Jardim Fluminense, para o milionário que habita a mansão na beira-mar ou nas dunas da Praia do Futuro, de que a lei vale para o cidadão humilde lá do Jardim Fluminense, mas vale da mesma forma para o cidadão, né, o maior milionário da cidade. Então, nesse sentido é que eu concordo e acho que o poder público tem que cada vez avançar mais nessa direção. Temos que sepultar de uma vez por toda essa história no nosso país e também aqui em Fortaleza da questão do jeitinho. Brevemente, um fiscal da prefeitura, o Aurélio Brito, que foi o coordenador da equipe de controle da poluição sonora na época que eu fui secretário da SEMAN, ele está lançando um livro que vai ser muito educativo, que vai ser muito interessante, um livro sobre a questão, o trabalho que foi feito, coordenado por ele na questão da poluição sonora, e que dá muita dimensão disso, e que muitas pessoas vão se enxergar nas páginas desse livro. Tanto pessoas que quiseram dar o jeitinho, como pessoas que aplaudiram, né, a ação da prefeitura no sentido de estabelecer esses padrões de civilidade, de convivência civilizada da sociedade. Eu acho que o ponto é esse. Eu queria deixar o meu abraço final aos telespectadores e aos que fazem a TV União e dizer que eu penso para esse mandato legislativo que inicio agora, depois de uma longa caminhada, né, como militante social, como advogado, como gestor público, né, e inclusive que me fez compreender algo que eu acho que é fundamental hoje na política, que nós não podemos mais fazer concessão nem à demagogia e nem à intolerância. Especialmente tenho comigo hoje a compreensão de que foi muito importante, né, eu ter chegado à Câmara Municipal de Fortaleza depois de ter passado por uma experiência no Executivo. Normalmente, na política, a gente costuma dizer para as pessoas que quando começam a se interessar pela política, de regra, alguém sugere, não, comece como vereador, você começa como vereador, depois você cresce, vai ser candidato a prefeito, a deputado, a governador, etc. E eu estou absolutamente convencido, dentro dessa linha de não fazer concessão nem à demagogia, nem à intolerância, de que o caminho mais adequado, mais equilibrado para você entrar na vida pública é ter uma primeira experiência no executivo, seja exercendo um cargo eletivo, seja um cargo de nomeação, porque como secretário você é um executivo da prefeitura. Então, e depois você ir para o parlamento, porque as possibilidades de fazer um mandato mais produtivo, um mandato mais consentâneo com a realidade, com a compreensão do que é uma cidade, de quais são os problemas da cidade, de como é que você pode ou não pode resolver esses problemas dessa cidade, com certeza você tem uma possibilidade muito maior de exercer esse mandato, tendo como parâmetro, né,
rechaçar completamente esse viés demagógico, que às vezes tem muitos discursos, de achar que só o discurso resolve os problemas, e não é assim. Então eu tenho a tranquilidade, e queria finalizar dizendo isso, que me fez, essa caminhada e essa experiência no Executivo, me fez, né, ter a possibilidade e de poder dizer o seguinte, que o que eu defendi quando fui oposição, quando estive no movimento social, o que eu defendi e pratiquei quando fui governo, é o que eu defendo agora e pratico agora, voltando para a oposição. Então, fazendo assim uma reflexão dessa minha trajetória, claro que posso ter errado aqui ou acolá, né, mas no geral, né, num balanço geral, eu posso ter a tranquilidade de dizer isso e me encaminhar nessa direção para os embates políticos que nós estamos travando agora na Câmara Municipal, como membro de uma oposição, como líder do PT na Câmara Municipal de Fortaleza, e uma oposição que é muito diminuta do ponto de vista quantitativo, por conta da avassaladora maioria que o prefeito tem na Câmara Municipal. Mas, com certeza, oposição firme, oposição às vezes até dura, não significa oposição do negar tudo, oposição que caminha pela linha da intolerância, ou então oposição que caminhe pela linha da demagogia. Nós vamos ter um esforço muito grande para não nos deixar realmente levar por essa tentação do discurso fácil, de ser agradável, parecer agradável à população, quando na verdade quem se envereda por esse caminho não está sendo agradável para a população, não está sendo honesto e nem está sendo transparente. Por isso é que a gente pretende, na Câmara Municipal de Fortaleza, né, desempenhar esse mandato que honre a confiança que o povo nos depositou. Contexto Geral entrevistou o advogado, vereador e líder do PT na Câmara Municipal de Fortaleza, Deodato Ramalho.